Olá, que legal você estar aqui assistindo mais uma videoaula de matemática. Nesta videoaula nós vamos explorar um conjunto muito importante de informações. Eu vou começar a ensinar as operações aritméticas, tá? Bom, primeiro de tudo, vamos ver aonde, que em universo acontece essas operações aritméticas fundamentais. Quais são elas? Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Bom, essas operações acontecem no universo dos números naturais, tá? Bom, evidentemente, nos outros conjuntos numéricos, eu também vou encontrar soma, subtração, multiplicação e etc. No entanto, existe um nome especial quando nós trabalhamos no conjuntos naturais. Esse nome especial é aritmética. Os exercícios que nós podemos encontrar aí nos vestibulares, nos concursos públicos de aritmética, geralmente são muito exigentes. Por quê? Porque parece simples essas operações, realmente são simples, mas se nós não entendermos o fundamento dela, o conceito que vem, né, da forma, da fundamentação de cada operação, a gente acaba sendo pego pelo pé. Então, a ideia da aula não é te ensinar a somar, nem te ensinar a subtrair, ou multiplicar, ou dividir, tá? Mas sim entender profundamente qual é a natureza desse processo. Bom, primeiro de tudo, o que é o conjunto dos números naturais? É aquele conjunto numérico que acontece se nós contarmos ali nos dedinhos, né, de forma natural. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, nada no meio entre 1 e 2, tá? 0, 1, vai pulando de 1 em 1, começando do 0. Então, aqui, ó, 0, 1, 2 e por aí vai. Então, esse aí é o conjunto dos números naturais. Existem outros conjuntos? Existem. Em oportunidades futuras, nós vamos conhecê-los e futuramente a relação entre eles. Por ora, é interessante pensar aqui no conjunto dos números naturais. E as 4 operações que ele comporta, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Nessa videoaula eu vou explorar detalhadamente a adição e a subtração, ok? Vamos para a adição. Bom, o que é a adição? Adição é unir números. Então vamos colocar aqui, ó, 12 mais 7. Então, 12 mais 7 eu tenho 19. Bom, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Porém, esses elementos possuem nomes. Esses nomes podem aparecer na composição do texto da questão. E aí, se você não souber esses nomes, você pode se complicar. Vamos resolver isso agora, tá? Bom, os itens a serem adicionados são chamados de parcelas. Então, aqui eu tenho a primeira parcela e aqui eu tenho a segunda parcela. E o resultado nós chamamos de soma, tá? Então, o que nós adicionamos? Parcelas. E o nome do resultado? O nome do resultado é soma. Muito bem, uma questão interessante. A arquitetura, quer dizer, o jeito de montar a conta é importante? Por exemplo, eu posso fazer 12 mais 7, colocar o 7 em qualquer lugar? Não, não posso. Por quê? Porque o número ele vale de acordo com a posição na conta. Então, por exemplo, aqui o 7, ele está na casa das unidades. Então, isso significa o quê? 7 unidades. Aqui o 7 está na casa de quem? Ele está na casa das dezenas. Muito bem. Então, eu tenho que tomar um cuidado na hora de montar a conta. Se aqui fosse, por exemplo, 70, eu tenho que 70 é 0 unidades, que dá 2, mais 8 dezenas, né? Uma dezena que compõe o 12 e 7 dezenas compõem o 70, dá 82. É muito importante, então, nós temos organização na hora de montar uma soma. Na hora da pressa, suponha, eu coloco ali 3 parcelas, tá? Então, vamos colocar esse número aqui, ó, 427, por exemplo. Se eu não tomar o cuidado de ser organizado na estrutura, eu posso colocar esse número um pouquinho para lá, ou esse número um pouquinho para cá, e na hora de somar, eu posso cometer um erro por pura bobeira, tá? Então é interessante, na matemática, a gente ser bem organizadinho.
unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com milhar. A propósito, quanto dá essa conta? Muito bem. Vamos verificar o resultado? Olha lá. 3 mais 1, 4. 4 mais 7, 11. Opa, mas aqui só cabe unidades. O que é 11? Uma dezena mais uma unidade. Então fica a unidade aqui e vai uma dezena para lá. Por isso que o 1 subiu. Porque ele foi para a casa da dezena. Muito bem. E aqui? Aqui eu tenho duas dezenas, mais duas dezenas, mais duas dezenas, mais uma dezena. Eu tenho 7 dezenas. E só, 71. 7 dezenas mais uma unidade. Muito bem. Aqui eu tenho mais 3, 4, mais 4, 8. 8 centenas. E aqui eu tenho apenas 1 milhar. Então eu tenho 1871. O que significa o 1871? Uma unidade, 7 dezenas, 8 centenas e 1 milhar. É importante nós reafirmarmos esse conteúdo, porque a partir do momento que a gente estuda, dessa forma, a gente toma posse do conhecimento. E aí essa ginástica, né, algébrica acaba sendo útil em outros exercícios. Qual é o nome mesmo? Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. E aqui eu tenho o quê? Muito bem, eu tenho a soma. Legal. Bom, aqui revisitei a soma, todo mundo já sabe somar. Vamos então para a subtração. Subtração. E aí acontece algo interessante. Se por um lado a adição é uma operação que a maioria das pessoas julga como sendo muito fácil, elementar, há um certo desconforto em realizar uma subtração. Por quê? Porque a subtração às vezes acontece numa sistemática, numa metodologia que parece mágica. Deixa eu explicar para você. Olha só. Então, eu tenho aqui 12 menos 5. Então, 12 menos 5, 7. Tá. Isso fácil, é através do fácil que nós aprendemos o conceito. Depois, esse conceito é o mesmo para situações mais elaboradas, tá? Tem nome, Emerson, essas entidades? Tem. Então, aqui é o número maior, que ele é o minuendo. Olha só, é um nome que não está no nosso dia a dia. Então é fácil esquecer. Imagina aparecer num concurso público uma subtração onde o exercício coloca, então o minuendo da operação, mas o que é minuendo se ele não aparece no nosso dia a dia? A gente acaba ficando vendido na questão. Então, minuendo é o termo maior, ele vai lá em cima na subtração, tá? E o outro? O outro é o subtraindo. Tá. E o 7? O 7, que é o resultado, né? É batizado de diferença. Tá? Então, qual é o resultado da subtração? É a diferença entre o minuendo e o subtraindo. Vamos de novo? Qual é o resultado da subtração? É a diferença entre o minuendo e o subtraindo. Essa aqui é facinho. Vamos considerar um outro exemplo. Tá? 12 menos 9. Bom, eu já sei que 12 menos 9, na verdade, está me perguntando o quê? Qual é a diferença entre 12 e 9? E a diferença entre 12 e 9 é 3. Muito bem. Vamos supor que a gente não saiba que é 3. Qual é o mecanismo mesmo? O mecanismo mais comum, que nós aprendemos ali no primário, é assim. 2 menos 9 não dá. Por que não dá? Porque o 2 é menor do que o 9. Então o que se faz? Uma mágica. Qual é a mágica? Empresta 1 do número do lado. Então, emprestando 1 fica 0, e esse 1 vem para cá, transformando esse cara para 12. 12 menos 9, 3. 0 menos 0, 0. Então, o resultado é 3. Que loucura! Nós sabemos que é 3. Porque nós conseguimos intuir que a diferença entre 12 e 9 é 3. Mas o algoritmo aqui, ó, um que sai, que fica 0, e o outro que vai para lá e que fica 12, é algo confuso, não é mesmo? Vamos ver isso aqui, por exemplo, ó. 1321 menos 432. Bom, eu não sei qual é a diferença, assim, de cabeça imediatamente, entre 1321 e 432. Então, eu vou precisar utilizar o velho método. Qual que é?
Bom, 1 menos 2 não dá. Então, empresta 1 do 2 aqui. Aqui fica 1. E aqui? Aqui fica 11. 11 menos 2 dá 9. 1 menos 3 não dá. Então, empresta 1 do 3, aqui fica 2, aqui fica 11. 11 menos 3, 8. 2 menos 4 não dá. Empresta 1 do 1, fica 0 aqui, aqui fica 12. 12 menos 4, 8. E aí a diferença é 889. A questão toda é que se eu me atrapalho aqui nesse processo, eu chego num resultado que eu posso verificar através de prova real no futuro, mas ele é fruto de um sistema um pouco mágico demais. Será que não tem uma outra forma de a gente resolver essa mesma questão? Tem. Ao invés de pensar dessa forma mágica, eu posso transformar a subtração em uma adição, algo que a gente fez aqui. Aí você pode falar para mim, você está de brincadeira, né, Emerson? Porque subtração não é adição. É sim. Na verdade, eu tenho aqui as duas operações com nomes diferentes, mas fundamentalmente elas são muito semelhantes. Uma quer saber a diferença, é verdade. A outra une. Mas aqui eu posso também pensar numa união. Que união? Basta eu adicionar essa pergunta aqui, ó. Quanto falta? Tá? Ao invés de pensar 1.321 menos 432, eu posso perguntar assim, quanto falta, partindo do 432, chegar no 1.321? Quanto falta, partindo do 9, chegar no 12? 3. Quanto falta, partindo do 5, chegar no 12? 7. E aqui, ó, quanto falta, partindo do 432, chegar no 1.321? 889, porque a gente já fez a conta. Mas se eu não soubesse, usando esse raciocínio, como é que seria? Bom, eu vou no passinho, né? 432 para chegar no 1.321, primeiro passinho que eu vou fazer é assim, ó, eu vou partir do 432 e vou tentar chegar aonde? No mais pertinho que me é mais confortável. Por exemplo, no 440. Estando no 432, para chegar no 440, quanto eu tenho que andar? Eu tenho que andar 8. Certo? Aí, ó. Estando no 440 e querendo chegar aonde? Bom, qual que é o número mais confortável? Vamos chegar aonde, hein? Vamos chegar no 500? Tá aqui, ó. Para chegar no 500, eu tenho que andar quanto? Tenho que andar? Muito bem, 60. Aí, ó, que legal. Bom, agora eu estou no 500. 500 é um número redondinho, bonito, confortável para eu pensar. Só que eu tenho que chegar no 1.321. O que eu faço? Eu vou do 500 para o 1.000. Olha lá. Do 500 para o 1.000, eu tenho que andar quanto? 500. Tá? Bom, e agora? Agora eu estou no 1.000. E aonde que eu quero chegar? No 1.321. Quanto que eu tenho que andar? 321. Então, partindo do 432 para chegar no 1.321, eu tenho que andar 8 mais 60 mais 500 mais 321. O que eu vou fazer? Eu vou somar isso aqui. Tá? Bom, aí você fala, podia somar com menos parcelas aqui antes. Poderia, por exemplo, alguém poderia falar de 432 para o 500, se isso fosse confortável, essa continha. Eu fiz do jeito que é mais confortável para mim. Do 432 para o 440, nem preciso pensar, é o 8. Do 440 para o 500, 60. Do 500 para o 1.000, 500. E do 1.000 para o 1.321, 321. E agora? Agora eu somo isso aqui, porque somando isso aqui, eu estou somando a diferença que tem entre 1.321 e 432. E obter a diferença é justamente o quê? Muito bem, fazer a subtração. Mas, Emerson, então significa que se eu somar isso aqui, tem que dar 889? Em princípio, sim. Eu fiz a continha certa aqui, ó, passo a passo, tem que dar a mesma coisa. Tem sentido. Não vamos ter medo. Se errar, a gente faz de novo, sem problema. Olha aqui, ó, do jeito que está aqui, não está bonitinho, né?
Por quê? Porque a unidade tem que ficar embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. É melhor ser organizado nesse sentido, tá? E para ter uma organização legal, eu vou escrever a continha aqui, ó. Então, ó, aqui comigo, ó. Então, vai ficar 8 mais 60 mais 500 mais 321. Tracinho, sinalzinho de soma, de adição, para eu não me confundir. Eu estou fazendo aqui uma adição, tá? Você está vendo? Ó, coloquei, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E agora? Agora eu vou unir todo mundo. Vou fazer a adição. Então, 8 mais 1, 9. Ufa, deu 9. Está lá no caminho. 6 mais 2, 8. Bateu. 5 mais 3, 8. 889. Olha, deu o mesmo resultado. Ah, então isso aqui está certo. Não vamos inverter o raciocínio. Isso está certo porque isso aqui está certo. Porque esse processo que a gente fez é justamente o processo de se obter a diferença. Então, uma subtração é, na verdade, uma soma das diferenças. Então, se você está desconfortável aí na hora de realizar um concurso público, ou um exame vestibular, ou até mesmo para ensinar um aluno que se encontra em dificuldade no conceito da subtração, tenta desenvolver esse conceito núcleo, que é o quanto falta. O núcleo da subtração é a diferença. Então, quanto falta para chegar lá? Saindo do subtraindo, quanto falta para chegar no minuendo? Aí, devagarzinho, que a gente chega na diferença. E aí, alternativamente, nós podemos usar esse algoritmo. Esse algoritmo que vai emprestando os números um do lado aqui, de uma forma mágica, mas funciona, tem todo o seu valor, é uma forma muito prática, somar de passinho em passinho pode consumir um tempo precioso, mas fazendo dessa forma você entende o que está acontecendo. E aí, a hora que você entende, o seu cérebro começa a se sentir mais confortável em adquirir este conhecimento. Muito bem, gente. Para essa videoaula, o que eu tenho para dividir com vocês termina aqui. O encantamento da adição e a subtração como sendo uma soma de diferenças. São as duas primeiras operações do que nós chamamos de aritmética, as operações fundamentais do conjunto dos números naturais. Então é isso, pessoal. O objetivo da aula completo. Adição e subtração. Adição, unir as parcelas. E a subtração, encontrar a diferença, que magicamente pode ser resolvida através de um algoritmo, ou então conceitualmente pode ser interpretada como uma soma das diferenças. Tome nota, anote isso no seu próprio caderno, porque assim você está tomando posse do conhecimento. Assista a videoaula quantas vezes forem necessárias. Tenha dúvidas, vá atrás de exercícios, explore o conteúdo. Verifique no modo de aprendizagem os exercícios propostos, verifique o material de leitura, faça comentários no fórum, ou seja, interage com o conteúdo e tome posse de mais esse conhecimento. Nos vemos na próxima.